Pessoal do primeiro ano, aqui é o professor Thiago Souza, dando o seu olá oficial e dando também o nosso prosseguimento das aulas de física. Bom, semana passada nós demos o pontapé na sessão de cinemática, que é uma subseção de dinâmica. Então, perdão, de mecânica. Nós vimos deslocamento, nós vimos distância percorrida, vimos velocidade média e nós vamos gastar essa aula exclusivamente para aprofundar esses conceitos. Vai ser uma aula simplesmente com exercícios, embasados na lista que está disponível para vocês no Google Classroom, que seria a tarefa dessa semana, tá ok? Aqui a ideia eu vou dar só os toques, só a direção daquilo que você precisa para resolver esses exercícios. Se você seguir aquilo que eu estou falando, você vai se dar muito bem. Então vamos lá. Bom, se precisar você rever uma videoaula da aula anterior, fique à vontade, é bom. Olha o que diz essa primeira do Rio de Janeiro. Observe no gráfico a curva representativa do movimento ao longo do tempo, traçada a partir das posições registradas durante seu deslocamento. Então, se nós pegarmos de forma aleatória essa posição aqui, ele está no instante, sei lá, 4 segundos e meio, ele vai estar na posição 9,1 metros. Então, essa seria a interpretação desse gráfico. Mas ele tá colocando aqui a curva representativa, justamente essa tracejada em azul. E aí vem a pergunta: o valor estimado da velocidade média do veículo em metros por segundo corresponde a... Bom, velocidade média, nós vimos na aula passada que nada mais é do que ΔS sobre ΔT. O que é esse ΔS? ΔS é uma posição final, S, menos uma posição inicial, S0. E ΔT seria uma posição, um instante final menos um instante inicial. Tome de forma arbitrária duas posições. Por exemplo, deixa eu marcar aqui esse ponto e esse aqui, certo? Então essa daqui seria uma posição inicial, essa aqui embaixo, onde eu teria essa parte aqui como sendo o T0, tempo inicial. E esse 8 seria a posição inicial. Então você troca lá, no lugar de S0, troca o valor 8 e T0, 4. Então, da mesma forma, essa outra posição aqui seria o instante final e esse 12 seria o instante inicial. Tá? É só trocar esses dois valores. Tá, você pode pegar qualquer outro ponto da curva, contanto que você consiga enxergar as coordenadas dele. Tudo bem? É só isso, só trocar e acabou. A segunda diz o seguinte: Juliana pratica corridas e consegue correr 5 km em meia hora. Eu é participar da corrida de São Silvestre, cujo percurso é de 15 km. Como é uma distância maior do que está acostumada a correr, seu instrutor orientou que diminuísse sua velocidade média habitual em 40% durante a nova prova. Se seguir a orientação de seu instrutor, Juliana completará a corrida de São Silvestre em... Muito bem. Bom, primeiro, bora ver qual é a velocidade média da Juliana. Então, para que você saiba a primeira velocidade média dela, você vai sempre a mesma fórmula de ΔS sobre ΔT. A ΔS, essa dica eu dou para vocês, seria 5 km. Ela percorre 5 km em meia hora. Bom, esse valor aqui, se você for calcular, vai dar 10 km por hora. Essa é a velocidade dela. Ele disse, o instrutor dela disse para diminuir em 40%. Diminuir 40% para que ela corresse a prova. Então, você vai precisar multiplicar, já que vai diminuir 40%, então vai sobrar 60%.
você tem que multiplicar por 0,6, que é 60%. Você vai descobrir uma nova velocidade média, certo? Com essa velocidade média, você joga de novo na fórmula da velocidade média. Sendo que você calculou essa nova velocidade média, que é 40%, 60% a menos do habitual. Esse ΔS aqui é esses 15 km, que é a nova distância que ela vai percorrer. Você vai descobrir um valor de ΔT. Só que esse ΔT vai sair em hora, tá? Em hora. Só que ela vai dar um número quebrado, tá? Tipo, vou colocar aqui um número 15,3, por exemplo. Beleza, esses 15 é 15 horas. E essas 0,3 horas você vai ter que transformar. Nesse caso, não estou dizendo que esse aqui é o resultado, tá? Você vai ter que transformar esse 0,3 hora em minuto. Aí você vai ter que lembrar daquele meu videozinho para transformar hora em minuto. Estou colocando o card aqui em cima para você dar uma olhada lá e relembrar como é que transforma hora em minuto. Certo? Só isso. Lógico, qualquer dúvida, WhatsApp, tá? Que a gente refaz esse pensamento aqui junto com você. A terceira diz assim: um móvel ele se desloca de um ponto A para um ponto B com velocidade escalar média de 200 km por hora, chegando ao ponto B, 100 km distante do ponto A às 15 horas. Então, que horas será que ele partiu? Essa aqui é muito interessante. Ó, nós temos aqui o móvel. Então, esse aqui ele é o ponto A, esse é o ponto B. Diz que ele está com uma velocidade de 200 km por hora. E essa distância entre esses dois é de 100 km. Entre essas duas posições. Correto? E ele chega aqui às 15 horas. Muito bem. Então, olha só as informações que nós temos. Temos a velocidade, tá? Que acaba sendo a média, né? Que é o 200. Nós temos o ΔS. Ele já deu de cara ali, os 100. Só que ele deu o tempo final. Já deu. E pede o tempo inicial. Bom, se você for perceber, sem substituir tudo, ΔS sobre ΔT. Só que ΔT é isso aqui, olha. Desmembrei o ΔT. É tempo final menos tempo inicial. Tá percebendo, né? É só trocar aquilo que eu já tenho. Do jeito que eu falei ali, tem velocidade média, tem ΔS. E descobrir o valor de T0 vai dar de novo um número quebrado, um número com vírgula. Então você pega a parte inteira dele, separa, isso já vai ser em hora, e pega a parte fracionária, 0, alguma coisa, e transforma isso em minuto, para você descobrir a que horas ele partiu. A próxima diz o seguinte: Rio Grande do Sul. O smartphone tornou-se uma ferramenta de uso diário para os mais variados fins. Entre os aplicativos mais utilizados, podemos citar os que oferecem serviços de transporte de passageiros. Em um grande centro urbano como Porto Alegre, uma empresa oferece esse serviço em que o custo depende de uma taxa fixa, a tradicional bandeirada, e da distância percorrida, são dois valores, né? Suponha que em horário de pico a bandeirada seja de R$ 2,50 e o custo por quilômetro percorrido seja de R$ 2,30 em trajetos de até 10 km. E a quilometragem custa R$ 2,00 se o trajeto estiver acima de 10 km. Em uma promoção, a mesma empresa oferece um desconto de 20% no preço da corrida, limitado a R$ 15,00. Para obter o desconto máximo no horário de pico, a corrida deve ser de aproximadamente... Então, o que nós podemos perceber aqui? Bom, se nós formos ver a questão da tarefa mais barata, ou seja, da quilometragem mais barata,
ou seja, com menos de 10 km, vai ter a taxa mínima, que é a bandeirada, 2,50, mais o quilômetro. No caso, se ele andou até 10 km, então vão ser 10 vezes a taxa, a tarifa, né? Que é 2,30. Bom, esse valor aqui vai ficar 2,5 mais 23. Então aqui já deu 25,5. Bom, aqui se pegar 20% de desconto, a gente não consegue pegar o desconto máximo, que é 15. Então, bora esquecer essa ideia da quilometragem mais baixa. Então, nós vamos pensar em trajetos acima de 10 km. Olha só o interessante. Eu tenho a bandeirada 2,5, 2,5, 2,50, mais agora quantos quilômetros ele vai andar? Não sei. É acima de 10, é justamente o que ele quer. E quanto custa essa quilometragem? R$2, né? R$2 é acima de 10 km. Beleza. Isso tem que dar o quê? Tem que dar o valor da conta, só que descontado de 80%. Certo? E quanto é esse valor? Bora ver. A gente faz assim, olha, 20% da corrida tem que ser R$15 para a gente conseguir o máximo. Então, a corrida toda deu quanto? Deu X. Você vai fazer esse cálculo aqui e vai descobrir que dá R$75. Quando uma corrida dá R$75, 20% de desconto acaba sendo 15, certo? Então, essa corrida deu 75. Deu para perceber? Bom, aqui você vai ter que simplesmente trabalhar com a matemática, resolver essa equação do primeiro grau e descobrir. Não esqueça que está escrito aproximadamente. Então esse x vai dar um valor próximo de um desses valores aqui para marcar. Correto? Bom, qualquer dúvida, só avisar no WhatsApp. A última questão diz o seguinte: Mário usa o carro para trabalhar, mas a cada dia que passa leva mais tempo para chegar ao seu destino, devido aos congestionamentos. Ele decidiu calcular a velocidade média do seu carro, medindo o tempo necessário para alcançar distâncias a partir da sua casa. A tabela apresenta os dados que Mário registrou. Então, olha só o que nós podemos fazer. Definindo uma posição inicial e uma final, certo? Então, de forma aleatória, tipo, essa aqui seria a posição inicial, porque olha, ele está na posição 200 em 0 minutos, em 2 minutos ele está na posição 1000, em 3 minutos na posição 1400 e assim por diante. Pode pegar arbitrário, qualquer um. Então essa aqui seria a posição final. Então esse aqui seria o tempo inicial e o tempo final. Muito bem. E aí você joga na fórmula de velocidade média. ΔS sobre ΔT, certo? Sendo que ΔS é S menos S0 e ΔT é T menos T0. Você poderia pegar qualquer outro valor, de repente até esse primeiro, porque tem um zero, né? Zero normalmente ajuda os nossos cálculos. Faça esse cálculo, só que com uma atenção. Aqui em cima vai estar em metro as unidades, porque a distância está em metro. Só que embaixo, se você for perceber, está em minutos. Então transforme aqui embaixo para segundos. Em cima já vai estar em metros. Tá? E essa velocidade vai sair em metros por segundo. Meu amigo, metros por segundo. E todas as respostas estão em quilômetros por hora. Como é que faz? Para transformar, já expliquei isso numa outra aula. A gente multiplica por 3,6 e vai sair um númerozinho bonitinho aqui, tá? Faça essa conta, defina uma posição inicial e uma final, faça essa subtração ali na fórmula, transforme os minutos em segundos. Espero que você lembre disso, como é que faz. E depois de descobrir uma resposta em metro por segundo, multiplique por 3,6 para dar em quilômetros por hora.
Repito, qualquer dúvida, estou no WhatsApp, qualquer horário, madrugada. Se eu conseguir responder, bora lá. Abraço para vocês.